Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Eu sou a Ana Paula Rabelo, mais conhecida por vocês como a Loira do Imposto ou ainda a Declarando Bitcoin. E eu estou aqui para trazer mais um vídeo onde a gente responde as perguntas que vocês nos deixam aqui. Então, as mais perguntadas a gente está procurando fazer semanalmente um apanhado disso e trazendo aqui com maiores detalhes aquilo que vocês têm dúvidas. Então, muito importante é desde já, toca o sininho aqui, dá o like pra gente aqui, comenta aqui qual é o assunto que gostaria de ver aqui com a gente e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível, que é para o YouTube entender o nosso conteúdo como relevante, ok? Já aproveita e nos segue nas outras redes sociais. E o nosso assunto hoje é DARFs, preenchimento de DARFs, ok? Fica comigo até o fim. Vinheta, gurias! Gente, então, nós vamos falar aqui de gerar DARFs. Quais são as DARFs que a gente utiliza quando a gente opera no mercado cripto, né? Então, tem uma DARF aqui que é muito importante, que é a DARF 4600. Todo mundo me questiona algumas coisas muito específicas. Por exemplo, quando está lá no Cicalc, qual é a DARF 4600 que tem lá no Cicalc, que tu vai usar no Cicalc, uma vez que tem lá 4600, 460001, 460002, 460003 e por aí vai. Tu vais utilizar a 460003. Essa é a correta. Por que a 4600? Já aconteceu, inclusive, de um menino me perguntar com que base legal eu afirmava que deveria ser a 4600, porque uma vez que ele estava informando exchanges do exterior, não saía o código 00. Eu já expliquei aqui para vocês que lá no GCAP a gente tem que sim informar Brasil, porque senão de fato o DARF sai com código errôneo, certo? O próprio GCAP entende como uma operação, inclusive de Forex, né? Então lá o código, para sair o código certo, 4600, tu tem que informar o bem como adquirido aqui no Brasil. Lembrando que o GCAP ele não é preparado para criptoativos. Como ele não é preparado para criptoativos, a gente utiliza o GCAP como uma forma de puxar para dentro do nosso imposto de renda a apuração de ganhos de capital. Se tivesse uma outra forma que não o GCAP, a gente faria, e a gente imagina que a Receita Federal, uma hora, né, esse ano não deu ainda, eu sei que já faz uns 2, 3 anos aí que ela tem a pretensão de fazer isso, mas que ela vá fazer isso, uma forma específica para criptoativos ou criar ali um campo específico para criptoativo que não seja bens móveis, né? Então, hoje a gente faz isso lá dentro do GCAP por meio de um enjambre. E por que eu digo que é 4600? E aí eu vou ler para vocês aqui, isso está lá no perguntão, nosso famoso perguntão. Acho que eu tenho perguntão até lá no meu blog, lá nos links úteis, eu acho que eu tenho lá o perguntão. Se não, eu sei que eu tenho um artigo, isso eu tenho certeza, que é quando saiu o perguntão desse ano, lá no blog, eu postei um artigo com as perguntas relevantes do perguntão com relação a criptoativos, ok? Dá uma olhadinha lá no meu blog. A pergunta 619 lá no perguntão é: os ganhos obtidos com a alienação de criptoativos são tributados? Resposta do fisco: os ganhos obtidos com a alienação de criptoativos cujo total alienado no mês seja superior a R$35 mil são tributados a título de ganho de capital, segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro, e o recolhimento, e isso é o que nos interessa aqui nesse momento, do imposto sobre a renda deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da transação, no código de receita 4600, ok? Então, o nosso código é 4600 e esse código só sai no GCAP se tu informar
no campo de aquisição Brasil. E aonde que tu vai informar que tu estava utilizando um exchange no exterior? Lá na tua declaração de bens e direitos, se tu tem bitcoins ou quaisquer outras criptomoedas custodiadas no exchange do exterior, lá tu vai informar sim o país sede dessa exchange. Lá, para efeitos de GCAP, tu vai considerar a aquisição Brasil. Uma outra lembrança que eu trago aqui antes, e que as pessoas podem estranhar, mas eu sou do time que prega que lá no GCAP as informações têm que ir sempre sumarizadas. O que significa sumarizadas? Elas vão, em resumo, por exemplo, num mês de janeiro, que é o mês que eu vou usar de exemplo com vocês aqui no preenchimento. O que tu vais colocar no GCAP no mês de janeiro? Todas as operações com resultado positivo, se nesse mês tu tiveste alienações superiores a 35 mil reais, tu vai somar essas operações com resultado positivo, o custo delas e a venda delas, e vai informar isso numa única linha. Ah, mas vai ser um lançamento único no mês? Sim, e isso vai fechar com o quê? Com a tua planilha de controle de estoque, que é onde de fato tu vai fazer a apuração pormenorizada, venda por venda, ok? Então isso é uma coisa muito importante da gente ter. A gente só pode fazer controles sumarizados, resumidos, quando a gente tem eles mais detalhados. Não adianta a gente ir lá no GCAP com 1 milhão de informações. Acho que isso até leva a erro, tu deixar para fazer a apuração no GCAP. Não, faz a apuração à parte e leva em resumo isso para o GCAP, tá? E lá no GCAP, eu estou trazendo para vocês aqui um exemplo no GCAP, e esse exemplo vocês podem tomar como base, que é o exemplo do GCAP 2021, utilizado na declaração de imposto de renda 2022, que foi essa que a gente entregou em maio de 2022, ok? Lembrando ainda que não façam confusão, que agora, se for apurar, agora vai apurar onde? No GCAP 2022, que vão importar no Imposto de Renda 2023, ok? Então a gente está abrindo aqui um GCAP 2021 para o nosso CPF demo de demonstração. Não vou pôr telefone aqui. Nome, vamos chamar ele de demonstração. Data de início desse GCAP, 1º de janeiro de 2021, data fim, 31 de dezembro de 2021. Gente, criptoativos é o quê? É bens imóveis? Não, gente, não é bens imóveis. O que são bens imóveis, né? Um apartamento, um terreno, né? Criptoativo não é bem imóvel. Criptoativo é participação societária? Não, não é participação societária. Aqui muita gente embarca. Criptoativo é moeda em espécie? Não, gente, não é moeda em espécie. O que é criptoativos aqui para efeito de GCAP? Direitos, bens móveis, ok? Então, esse é o nosso GCAP. Com sempre direitos, bens móveis. Eu vou cadastrar agora aqui nesse GCAP um mês de criptoativos, ok? Onde o bem foi adquirido? Eu vou usar aqui o exemplo Brasil, e aí vocês podem dizer que, mas pode usar exterior, se eu comprei no exterior, usar exterior. Gente, eu vou ensinar um truquezinho básico para vocês aqui, ó. Se tu gerar como exterior aqui no GCAP, lembrando que o GCAP ele não foi feito para criptoativos, ok? Tanto que a gente coloca aqui nos bens móveis, isso é um enjambre para colocar os resultados para dentro da declaração de imposto de renda. Se tu colocares aqui exterior, tá? Não vai gerar o DARF com o código certo. O que diz a Receita Federal sobre o DARF de ganho de capital da venda de criptoativos? Esse DARF ele tem que sair com o código 4600, ok? Então, esse DARF 4600, tu só vais conseguir emitir ele se tu utilizar aqui como referência Brasil. Mas vai estar errado. Lá na declaração de bens e direitos, tu coloca certo a localização da exchange. Aqui na apuração, e eu friso aqui que eu, Ana, faço o GCAP mês a mês. Por exemplo, em janeiro eu pego
todo o resumo de tudo que vai a GCAP de janeiro e abro criptoativos de janeiro. Fevereiro, criptoativos, fevereiro. Eu não faço venda por venda. Aonde que eu tenho venda por venda? Em todos os meus relatórios de controle do meu sistema. Ai, Ana, mas eu não tenho sistema. Faz um Excel, usa alguma ferramenta, faz nem que seja num papel de pão, mas tu tem que ter os teus controles. Tenha isso aberto para caso de fiscalização, ok? Então, onde o bem foi adquirido? Brasil. Especificação, eu vou usar aqui criptoativos alienados em janeiro de 2021, ok? Sujeito a registro público? Não. Não é sujeito a registro público. Data de aquisição desses bens. Vamos usar que a gente tinha no ano anterior. Mas nem vamos usar, vamos só para efeito de... Se eu vou fazer o janeiro aqui, vamos pactuar aqui o seguinte. Estamos fazendo com relação a janeiro e é uma pá de ativos, são vários criptoativos e eu tenho esse controle de estoque. Então eu vou usar a referência aqui, janeiro, fim de janeiro para aquisição e fim de janeiro para venda. E vou lançar uma única linha, ok? Para poder fazer o meu 4600 do mês. Então, data de aquisição, vou colocar 31 de janeiro de 2021. Adquirentes, eu tenho que cadastrar esse novo adquirente. Se foi uma exchange nacional, você vai colocar CPF e CNPJ da exchange nacional. Se for uma exchange no estrangeiro, você não vai ter o CPF e o CNPJ aqui. Se foram pessoas físicas, você vai colocar aqui CPF da pessoa física e nome da pessoa física. Se foram diversas operações, eu vou dar carteiras diversas, ok? Significa que tu fez em várias coisas e em várias empresas, com várias pessoas, mas tu tem isso pormenorizado à parte para, em caso de malha fina, tu ter isso para apresentar, ok? O que eu não recomendo? Eu não recomendo trazer 1 milhão de operações aqui para o GCAP. Gente, não, eu nunca vi nesse tempo todo meu em cripto alguém que coloque 100, 200, 300 operações dentro do GCAP funcionar. Não, sempre dá erro. Então, controles à parte, em instrumento, nem que seja em planilha eletrônica, em sistema, em controles que te permitam trabalhar com totais e plotar dados. Para cá, tu traz o quê? O resumo, ok? Vou dar ok aqui. Operação. Qual é a natureza da operação? Venda. Ah, Ana, não tem permuta. Não, não tem permuta. Se foi permuta igual, tu vai colocar venda. Ah, mas a permuta não é uma venda. Não, ela não é uma venda, mas ela é uma alienação, a incidência é a mesma, o código é o mesmo, tu vais colocar como venda. Pode colocar sem medo. A alienação foi a prazo ou prestação? Não. A data, nós estamos usando de referência aqui no exemplo 31 de janeiro de 2021 para custo e 31 de janeiro de 2021 para venda. Valor da alienação. Eu vou colocar aqui 100 mil reais. Custo de corretagem. Vamos colocar aqui um custo fictício de 10 reais. O que eu não coloquei aqui no primeiro, o custo de aquisição. Paguei de custo de aquisição 20 mil reais. Então, eu já tenho o custo de aquisição, o adquirente cadastrado. Isso aqui é muito importante, que muita gente diz: ah, eu não consigo cadastrar sem CPF, CNPJ. Gente, tá aqui, tô cadastrando na frente de vocês, tá? Já houve alienação parcial desse bem? Não, não houve alienação parcial desse bem. A apuração disso, tá aqui o meu ganho de capital tributável. Cálculo do imposto, imposto devido. Ele emitiu aqui o meu imposto devido, ele calculou o meu imposto devido, trouxe aqui a consolidação. O que a gente vai fazer? Vamos verificar se isso tem pendência. Não foram encontradas pendências no demonstrativo. Muita atenção para todo mundo que me diz que não consegue passar sem CNPJ e CPF aqui. Estou fazendo aqui ao vivo com vocês. Ele passa sim, ok? Se não está passando com sem o CNPJ e o CPF, é porque alguma coisa de errada tu fez ali, certo? Senão ele vai passar. Então, montei o GCAP. O que eu vou fazer com esse GCAP? Eu vou gravar
eu vou fazer uma exportação dele para o IRPF 2022. Ao mandar exportar aqui, a função exportar para o IRPF 2022 é usado para gravar um arquivo no disco rígido ou unidade removível, com os dados constantes dos demonstrativos. Esse arquivo deverá ser mantido em poder do contribuinte e transferido oportunamente para a declaração de ajuste anual. Não deve ser entregue separadamente à Receita Federal. Gente, isso aqui é para aquelas pessoas que acham que todo mês tem que entregar GCAP. Não precisa, tá? O GCAP, o que a gente faz com o GCAP? A gente preenche o GCAP, apura o GCAP e até emite a guia com o GCAP, certo? Mas a gente não entrega o GCAP mês a mês. O GCAP ele é entregue só na declaração de imposto de renda. Aqui eu vou confirmar, avançar aqui para demonstração e vou baixar aqui na minha guia, ok? Vou salvar esse arquivo, salvo o arquivo. Salva lá de lado esse arquivo, ok? Vamos aqui fazer o quê? Gerar agora o DARF. Ou a DARF, como vocês quiserem chamar. Imprimir, o que eu vou imprimir aqui? O DARF de quê? DARF de bens, direitos e participações societárias. Vou botar aqui para visualizar, visualizando o DARF. Esse DARF eu vou salvar ele também, tá? Lá nos documentos. Salvo o DARF. Tá gerado aqui o nosso GCAP do ano de 2021 também. Vou voltar lá no imposto de renda. Lá nesse imposto de renda, o que eu vou fazer? Importações. Importa o ganho de capital 2021. Aonde que tá esse ganho de capital? Eu coloquei lá nos downloads, tá aqui. O meu CPF demo tem aqui. Eu vou puxar isso. Dados do GCAP foram importados com sucesso. Para quem nunca viu isso, isso aqui é uma coisa muito nova. A maioria das pessoas aqui já fez alguma entrega de imposto de renda. O que tu tens agora aqui em ganhos de capital? Se tu olhar agora, aonde tu não tinha preenchido, ele trouxe de onde? Lá do GCAP. Então tá aqui, criptoativos alienados em janeiro de 2021. Se tu entrar aqui para a conferência, tu vai ver que tudo que tu lançou lá no GCAP veio para cá mediante essa importação, ok? Dito isso, preenchido lá o 4600, a gente vai para onde? Gente, a gente precisa saber preencher o 5720. Aqui pairam várias questões, tá? O pessoal me pergunta muito isso e tem entendimentos diferenciados a respeito do mesmo tema, que é de que forma se faz o recolhimento da multa com o código 5720, que é a multa da entrega da declaração de criptoativos, ou seja, IN 1888. O código, a gente sabe, é o 5720, ele foi gerado especificamente para isso. Mas a dúvida das pessoas é, como é que calcula essa multa? Gente, realmente a redação é dúbia, né? A redação, até vou ler para vocês aqui um pedacinho, né? Vamos no pessoa física que interessa para vocês aqui, né? Que a pessoa física, jurídica que deixar de prestar as informações a que estiver obrigada, ou que prestá-las fora do prazo fixado, ou que omitir informações, ou prestar informações inexatas, incompletas ou incorretas, ficará sujeito às seguintes multas conforme o caso. Pela prestação extemporânea, R$500, né? Tem aqui para quem é os R$500, R$1.500 por mês ou fração, pessoa jurídica, etc, etc, e R$100 por mês ou fração se pessoa física. O que quer dizer isso? Esses R$100 por mês ou fração, muita gente quer crer que os R$100 não entreguei a multa de janeiro, a IN de janeiro do ano passado, pago R$100, independente se eu entregar ela daqui a 10 anos ou não. Gente, por analogia às demais multas da Receita Federal, inclusive as que têm a mesma redação, que é por mês ou fração, é por mês de atraso. Então seria janeiro do ano passado, referente ao ano base de janeiro, ela tinha vencimento quando? Em fevereiro.
ela vencia em fevereiro, a partir do março, imediatamente, ela começaria a correr multa, e essa multa correria até onde? Até cessar a obrigação, que é a data que tu estás entregando, certo? Esse é um entendimento análogo às demais declarações da Receita Federal. Então, assim, em conversas, a gente tem esse entendimento. Mas já existe aí pessoas que eu sei que já entraram aí com o COSIT para fazer esse tipo de confirmação. Eu sou de opinião que ela funciona como as demais multas da Receita Federal, que é quando expressa por mês ou fração, é sim até o mês da entrega, e ela só cessa quando dá entrega. Até porque senão fica muito fácil, ninguém ia fazer IN 1888, né, gente? Então, a minha orientação é de que se faça sim o recolhimento por mês. E, no caso de não receber nenhuma notificação da Receita Federal, aplica ainda os 50% de desconto, passando essa multa a ser R$50 por mês ou fração, ok? Então, janeiro do ano anterior vencia em fevereiro do ano anterior, começou a correr a multa quando? A partir de março, que foi o mês subsequente, até a data da entrega, que digamos seja hoje, agosto de 2022, ok? E aí eu vou fazer um preenchimento com vocês aqui, só para mostrar. Muita gente me pergunta o que coloca ali no período, vencimento e etc, tá? Então eu vou fazer um preenchimentozinho ali para vocês no Cicalc Web, diretamente, que é só para vocês saberem como preencher ela no Cicalc, ok? Então, vem comigo aqui para o computador e aqui eu vou fazer com vocês esse preenchimento, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui, eu já abri aqui, abri o Cicalc da Receita Federal. Então, o Cicalc da Receita Federal, eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo. O Cicalc, ele é um link da Receita Federal, onde tem o cálculo de emissão de DARFs e multas em atraso, né? Ou até quando tu não quer usar o GCAP para fazer uma emissão mesmo que em dia, tu pode utilizar também do Cicalc. Lá no Cicalc, a primeira informação que vai no Cicalc. O Cicalc a gente tem que colocar um CPF. Eu vou utilizar um CPF aqui no Cicalc e uma data de nascimento aleatórias. Inclusive estou apagando isso, tá? Para não mostrar aqui dados de ninguém. E vamos lá. Qual é o código ou nome da receita? 5720. Aqui, 5720. Multa por omissão, incorreção, atraso na prestação de informações relativas às operações com criptoativos, ok? Aqui, observem que aqui ela mesma diz: multa por omissão, incorreção, atraso na prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos. Depois, passível de pagamento por pessoa física e matriz. O período de apuração é diário, dia. Então, inicia-se em 1/8/2019. Informe a data no formato dia, mês e ano. Informe o valor da multa, juros e ou encargos legais, e o valor total não pode ser inferior a R$10. Aqui a gente está tratando o que? Da multa por atraso. Não estamos falando aqui no caso de tu ser notificado, tem que pagar 1,5%, ok? Então, período de apuração, vamos pegar um exemplo agora recente. Digamos que seja IN de janeiro de 2022. Período de apuração, 31/1/2022. Número de referência, não preenche. Data de vencimento da IN de janeiro, 28 de fevereiro de 2022. Também dia, mês e ano. Valor do principal, vamos lá. A IN de janeiro, ela vencia em fevereiro, certo? Vencia em fevereiro, não entreguei em fevereiro. A partir de março começou a correr multa. Entreguei ela em agosto. Então, correu multa em março, abril, maio, junho, julho e agosto, certo? 6 vezes R$100. Isso são R$600. Não recebi notificação da Receita Federal, vou pagar com desconto. R$600. Com o desconto vai para R$300.
R$ 300 o valor da multa. Aqui também muita gente me pergunta, informo na multa? Não, tu vai informar no principal, porque no DARF 5720, que já é uma multa, essa multa é o valor de principal, certo? E aqui tu vai ver que ela vai te trazer o valor total, o valor original, que é os R$ 300 que tu apuraste do período, no mês subsequente ao vencimento até o momento onde tu entregaste, ok? Valor total R$ 300, inclui sim, vai lá, seleciona e emite esse DARF. Emitido o DARF, vocês vão pagar o DARF de multa, certo? Se esperar a notificação do DARF, vocês não têm o desconto, ok? Então, esse é o preenchimento do 5720 da Receita Federal. Gente, esse é o entendimento, inclusive, que a Receita mantém, certo? Se a Receita vier em algum momento a fornecer algum entendimento diferenciado, quem pagou pode solicitar de volta, quem não pagou pode pagar certo, né? E ainda assim eu não acredito nessa possibilidade, porque justamente segue a lógica de todas as demais declarações, certo? Essa é a lógica das demais declarações. Mas, enfim, né, não vou dizer que nada é impossível em se tratando de interpretação, tá? Mas a interpretação normal aqui do mês ou fração é essa, certo? Então, essa é a interpretação que a gente usa para efeitos de N 1888, ok? Lembrando ainda, gente, que a gente tem que se atentar ao seguinte, em se tratando de multa, e é uma multa a qual tu perde, inclusive, desconto, né, se tu deixar passar, melhor errar para mais do que errar para menos, tá? Então, assim, eu recomendo piamente que se faça esse raciocínio com relação à multa, porque é um raciocínio lógico, ok? E se for diferente, se vier a ser diferente, o que eu não acredito, tu tem a possibilidade de fazer compensação em qualquer outro mês. Agora, se tu pagar somente R$ 100 e for notificado, tu perdeu todo o desconto, ok? Então, em se tratando de uma multa baixa e que ainda assim tu pode ganhar um desconto de 50%, eu recomendo piamente que se faça dessa forma. Um outro DARF que a gente pode emitir, tá, é o 0190, que é referente ao Carnê-Leão. Quando vai acontecer isso? Isso vai acontecer quando tu receberes por prestação de serviços com criptoativos. Então, tu recebeu uma prestação de serviço, tu prestou um serviço e recebeu com criptoativos. Aonde tu vai informar isso? Lá no Carnê-Leão. Então, no Carnê-Leão, tu vai sim fazer o recolhimento de acordo com a tabela progressiva e o código desse DARF vai ser o 0190, ok? Ao mesmo tempo que quando tu entrares com esse criptoativo naquele valor pelo qual tu estás recebendo ele e pagar imposto sobre isso, esse passa a ser o teu custo de estoque desse criptoativo, ok? Gente, muita atenção sempre nessa questão dos códigos, beleza? Sendo o que tínhamos para hoje, fiquem comigo sempre, né? De novo, comentem aqui, dá o like aqui nesse vídeo, traz aqui os assuntos que vocês querem verem aqui comigo, que com certeza a gente vai aqui trazer para vocês. Então, vem com a gente, te inscreve no canal, toca a sinetinha, dá um like aí, faz um comentário bacana pra gente e aproveita e nos segue em todas as redes sociais, ok? Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!